o cidadão está começando agora, só daqui a uns meses a gente vai poder avaliar o impacto desse rodízio. Se ele produziu bons resultados ou se ele fez um time que não chegou onde poderia chegar. Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda porque acho que eu preciso de tempo para avaliar o trabalho dele. Mas é muito claro que sim, ele faz rodízio. E é muito claro que sim, é diferente da maneira como o Jorge Jesus trabalhava. Ou não, professor Muricy? Eu acho que, cara, ele chegou há pouco tempo, se vê que realmente não conhece os jogadores do Flamengo. Agora, o que ele está se rendendo um pouco é que o Flamengo não pode jogar como ele gosta, só com dois abertos, um enfiado, onde que se marca, que é melhor para o adversário marcar o Flamengo. Ele voltou a jogar como o Flamengo sempre jogou, com os dois pensadores que não dá para jogar com um, com o Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro, não tem como, tem que jogar com os dois, e dois atacantes de movimentação. Ele está se rendendo um pouco a isso, ou seja, já sentiu que as características do jogador do Flamengo é para esse tipo de jogo, né? Então, o problema do rodízio, para mim, não mexe muito, não. O que mexe, o que me interessa muito é o esquema tático do jogo, né? Então, ele abandonou um pouco essa ideia do 4-3-3, porque com o 4-3-3, ele tem que tirar um dos dois pensadores do time, que é o Arrascaeta e Everton. Um dos dois tem que sair, né? Para esse esquema de 4-3-3. Então, para ele sentiu que já não pode jogar sem os dois. Ele já sentiu isso. Então, nesses últimos dois jogos, ele pôs os dois para jogar. Não dá para ficar com o Everton Ribeiro no banco. Uma vez aconteceu isso, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, o treinador do Barcelona pôs o Messi no banco. Pô, vai desculpar, sabe? O rodízio é legal, tudo. Mas tem alguns jogadores que não dá para entrar nesse rodízio, entendeu? Vai desculpar. Tem cara que não dá, né? Gabigol não dá para entrar, Rascaeta, Everton Ribeiro não dá para entrar. Pode entrar o time todo, mas esses caras que são diferentes, vai me desculpar, pô. Entendeu? Só para respeitar a ideia, para respeitar o conceito, pô, não dá para você abrir mão de alguns jogadores só para você impor a sua ideia de jogo. Então, eu não vejo a troca de jogadores. Eu vejo o esquema tático e, claro, e alguns caras não podem sair do time. Esses caras que pensam o jogo do Flamengo e esses caras... O Flamengo, qual foi a diferença do Flamengo do ano passado? O Flamengo era muito difícil ser marcado. Por quê? Porque não tinha jogadores na posição, pô. Esse negócio de abrir um cara pelo lado, o outro do outro, e um enfiado, é a linha de 4 marca fácil esse tipo de jogo. E o homem de ligação, entendeu? Isso já está ficando um pouco para trás. Você tem que fazer dois caras pensadores mesmo, que se mexe demais, que é o Rascaeta e o Everton Ribeiro, e dois atacantes também que se mexem. Então, o grande segredo do Flamengo é que não dava para marcar. Eu tenho certeza que fui técnico. Eu olhando o Flamengo, vou fazer uma projeção. Como é que eu vou falar para os meus laterais? Você vai marcar quem? Quem você vai marcar para os meus laterais? Por quê? Porque os caras abrem e fecham, abrem e fecham. Aí quando fecha, abre Gabigol pelo lado do campo. Aí quando fechava, abria Bruno Henrique pelo lado do campo. Então, na própria preleção do adversário, eu sei porque acontecia comigo também isso, eu não tinha como identificar a marcação deles. Não tem como. O Flamengo era muito difícil ser marcado por isso. Agora, como ele chegou, que ele gosta de jogar com dois caras abertos e um enfiado, né, que é o 4-3-3, isso diminuiu a força do Flamengo. E os times marcaram melhor o Flamengo. Por isso que o Flamengo está tendo um pouco de dificuldade. Eu acho que ele está se rendendo, porque nesses últimos dois jogos, ele voltou a jogar com esses dois pensadores de jogo do Flamengo e com dois atacantes de movimentação. Eu mais ou menos acho por aí. Pô, legal ouvir esse depoimento de um técnico tão vitorioso quanto o Muricy, porque eu, como observador, né, como quem vê o futebol do lado de fora, entendo o jogo como o Muricy fala. Eu acho que nenhum técnico pode ter um esquema que seja tão maravilhoso que esse esquema esteja acima da qualidade dos jogadores. Não, meu esquema ganha jogo melhor até do que a qualidade dos jogadores. Você imagina, por exemplo, se a seleção brasileira chegasse e falasse assim, não, eu tenho Romário e Ronaldo, quando os dois estavam no auge. Mas no meu esquema só joga um camisa 9, do lado direito vai jogar um volante, porque o meu esquema é assim. Você imagina se o cara decidir uma coisa dessas? Só mais uma coisinha só, Rizek. Fala, professor. Só mais uma coisinha em relação ao que você está falando. Eu vi várias vezes falar, por exemplo, que Rivaldo e Djalminha não podiam jogar no Palmeiras, Isso. que era dois canhotos. O que não pode jogar é dois caras ruins, pô. Vai desculpar, cara. Os caras bons você tem que achar um lugar para eles. Exatamente. Como o Lucha escalou os dois juntos naquele Palmeiras de 96. Palmeiras campeão paulista do primeiro semestre com mais de 100 gols. Antes de passar a bola para o Arnaldo e para o Serginho, só quero mostrar que ainda é um começo de trabalho do Domenech. A gente está fazendo uma análise muito inicial, né, das primeiras impressões mesmo que ele teve. E quando a gente compara a mesma quantidade de jogos que o Jesus teve, a gente pode concluir
que ainda é muito cedo para decretar na minha opinião, qualquer coisa definitiva sobre o trabalho dele. Veja, o Jesus nos seus primeiros 8 jogos e o Domenech nos seus primeiros 8 jogos. O Jesus teve 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 14 gols feitos, 11 gols sofridos. 50% de aproveitamento. Não dava para, nesse universo aí dos 8 primeiros jogos do Jesus, alguém imaginar que dali sairia um time tão impecável, um time tão vencedor, um futebol tão espetacular. Ele teve jogos ali, como a derrota para o Emelec, como a derrota para o Bahia, como a eliminação na Copa do Brasil, que você olhava e falava assim, pô, esse gringo aí, cara, ele é professor Pardal, ele está inventando. Depois ele achou um jeito de jogar e esse jeito foi muito vitorioso. E os números do Domenech nos primeiros 8 jogos estão melhores que os do Jesus. O aproveitamento dele é melhor do que o Jesus nos 8 primeiros jogos. O que também não nos impede de fazermos críticas até aqui do que a gente viu, do que a gente está ainda entendendo do trabalho dele. Fala, Serginho. Não, tem só, eu acho, alguns pontos que eu acho que precisam ser esclarecidos até para a conversa andar melhor. Primeiro, essa comparação que a gente faz do Domenech com o Jesus, eu não acho ela exatamente justa, né? Porque quando o Jesus chega, ele tem um monte de ingrediente em cima da pia, né? Tinha coisa que não estava nem cortada, né? Quando o Domenech chega, né, ele já tem coisas dentro da panela, com temperos, etc. É outra história. Então, exaltar, né, resultados do Domenech agora em relação ao Jesus, eu acho que é sacanear o Jesus, porque o trabalho inicial dele foi bem complicado, né, inclusive político ali, né, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente coloca ali, por exemplo, no Gabigol, rodízio, né, também não acho que aconteceu isso. Eu acho que a saída do Gabigol contra o Bahia é lesão. A saída do Gabigol contra o Fortaleza é opção, não é rodízio. Ele já estava descansado. Rodízio eu entendo como... Aliás, eu adoro o rodízio, tá? Acho que é algo muito inteligente para quem tem uma carga muito pesada. Você tem que pegar o fisiologista, pegar o preparador físico, sentar com o técnico e o médico e você começar a trabalhar a possibilidade. Esse cara aqui, com 3 jogos, o risco de estourar vai para 70%. Né? Você não pode perder jogador. Então, o rodízio serve para isso. Serve para você gerenciar com inteligência o grupo de jogadores. Né? O caso do Gabigol não foi esse. Inclusive, quando a gente vê a entrevista do treinador do Flamengo, ele fala, ele gostou do Pedro na Bahia. Né? Então, assim, a gente pode questionar, mas vamos colocar a premissa correta. Né? A premissa correta, nesse caso aí, foi, né, uma opção técnica e não o rodízio. É isso. Perfeito. Não, e assim, eu não estou exaltando os resultados, estou só informando, né, que até aqui os números do Domenech são até melhores do que os números do Jesus, mas achei essa ponderação super válida. Diga, Arnaldo Ribeiro. Só emendando um pouco o que o Serginho e o Muricy vinham falando, Rizek, em relação às comparações com o Jesus, tem mais um ingrediente. Nós estamos falando de uma temporada completamente atípica, pós-parada, com jogos acumulados, competições simultâneas, atletas em condições não ideais. Então, provavelmente, até o Jorge Jesus mudaria os critérios e não por acaso indicou vários jogadores reservas de bom nível, né, para utilizar melhor nessa temporada caso tivesse permanecido no Flamengo. Então, as comparações eu acho injustas dos dois trabalhos. Aí, em relação ao rodízio, eu também sou um fã de rodízio, eu gosto da forma como o Sampaoli arma as equipes, de acordo com o adversário, poucos permanecem de um jogo para o outro, analisando cada situação, cada adversário, cada condição. Agora, eu estou com o Muricy e não abro. Alguns jogadores são exceções. São privilegiados. Não é que são privilegiados, eles são melhores, eles são extra classes, eles decidem partidas, eles não podem ficar no banco. E não é uma... o Muricy falou de um exemplo do Messi. O Messi não entra em rodízio. O Cristiano Ronaldo não entra em rodízio. O Neymar não entra em rodízio. Aí você vai falar para mim, você está comparando o Gabigol a esses 3 caras? Não, mas quase. Se vocês quiserem um exemplo local,
O Gabigol está para o Flamengo hoje como o Dudu estava para o Palmeiras, lembram? O Palmeiras revezava time, tinha time titular, time reserva, time mesclado, mas o Dudu jogava todas. E não ficava no banco, não. Jogava todas. Porque ele quer e ele pode. O Gabigol quer e ele pode. Essa é a questão. Então, mexer em outras posições, jogadores do mesmo nível, descansar, fazer um esquema alternativo dependendo do adversário, ok. Mexer com jogadores essenciais não vale a pena. E vamos combinar que o Domi já aprendeu. A reação do Gabigol pós-Fortaleza diz tudo. Eu não preciso nem dizer nada, nem o Muricy, nem o Serginho, nem você, Rizek. A reação do Gabigol a não falar nada depois da partida, ele não vai entrar no rodízio. E não pode e não deve. Essa é a reação aí. Perfeito. Não vai entrar. Ele vai decidir jogos. Né? É isso aí, Gabigol. É sim, Gabigol. É isso aí. Entendo você. Né? É isso. Concorda, Muricy? Vai acontecer isso mesmo, cara. Já aconteceu com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta. Já aconteceu e agora com esse gesto aí do Gabigol também, cara. Porque, sabe, eu acho que alguns jogadores, como o Arnaldo falou, não devem entrar no rodízio. São jogadores diferenciados, né? Mas eu acho também que ele não assim, tá um mês só. Ele não conhece tantos jogadores, ele não conhece tanto o que ainda está acontecendo. Né? Ele ainda não jogou com o estádio com a torcida ainda. Ele não sabe realmente o que é ainda o Campeonato Brasileiro, o que é o Flamengo mesmo, sem a sua torcida. Agora, quando vem a torcida, aí que ele vai conhecer realmente o Flamengo, a pressão que é, entendeu? Então ele não conhece ainda todo. A gente tem que também olhar esse lado. Com certeza a gente tem que olhar esse lado. Mas não, assim, não concordo assim, com esse rodízio desses caras, entendeu? Antigamente era poupar, né? Agora não pode falar poupar, porque poupar é uma outra coisa. É chato, né? Quando você fala de treinadores, alguns não podem falar poupar. Então agora o negócio é rodízio. Rodízio e é a mesma porcaria, não muda nada, entendeu? O jogador está cansado, o cara do fisiologista vem lá e fala para o treinador, o cara vai estourar, então nós vamos escolher a palavra. É poupar ou rodízio? Não, poupar não pode, não posso falar que vai poupar. Então vamos falar... Time alternativo, Muricy. É rodízio. Hã? Time alternativo, não tem mais time reserva agora também. Sabe, é uma frescuragem que é sempre a mesma coisa, cara, não muda nada, entendeu? É só para dar uma... É que os caras aceitam mais. Hoje o rodízio, se você fala rodízio, eles não vão criticar o treinador. Aí você fala poupar, pô, mas esse cara vai poupar todo mundo, pô, entendeu? Então, acharam a palavra para rodízio. Então, assim, alternativo, essas coisinhas aqui, né, que a gente sabe o que é no futebol. Quero ler algumas mensagens aqui na hashtag Seleção Sport TV. Primeiro, lamento para quem não entendeu nada da minha fala inicial. Tem gente aqui me acusando de passar pano para o Flamengo na tragédia do Ninho, porque eu informei que a justiça ainda não apontou culpados. É apenas uma informação e que quem escreve isso aqui não entendeu o que eu quis dizer. Porque quanto mais rápido a justiça apontar os culpados, mais rapidamente, de forma melhor, a gente vai poder cobrar providências. Isso é uma